Então, vamos lá, minhas irmãs, meus irmãos, nós vamos continuar os nossos estudos de hoje sobre assistência e promoção social espírita, que nós estamos chamando Assistir com Jesus. Mas, para preparar nosso ambiente, a Rosalva vai ler o Evangelho para nós e depois você vai fazer nossa oração também, tá bom, Rosa? Tá bom, meu bem. Pode começar. Instruções dos Espíritos. Deixai que venham a mim as criancinhas. Disse o Cristo. Deixai que venham a mim as criancinhas. Profundas em sua simplicidade, essas palavras não continham um simples chamamento dirigido às crianças, mas também o das almas que gravitam nas regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravizados e os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física, presa à matéria, submetida ao jugo do instinto, ainda não incluída na categoria superior da razão e da vontade, que se exercem em torno dela e por ela. Queria que os homens a ele fossem com a confiança daqueles entezinhos de passos vacilantes, cujo chamamento conquistava para o seu o coração das mulheres, que são todas mães. Submetia assim as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi o facho que ilumina as trevas, a claridade matinal que toca a despertar. Foi o iniciador do espiritismo, que a seu turno atrairá para ele não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. Está empenhada a ação viril. Já não se trata de crer indistintamente, nem de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente que se lhe revela na sua universalidade. Meus bem-amados, são chegados tempos em que, explicados, os erros se tornarão verdades. Ensinar-vos-emos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a forte correlação que existe entre o que foi e o que é. Digo-vos em verdade, a manifestação espírita avulta no horizonte, e aqui está o seu enviado, que vai resplandecer como o sol no cume dos montes. João Evangelista, Paris, 1863. Prossegue? Prossegue. Deixai venham a mim as criancinhas, pois tenho leite que fortalece os fracos. Deixai venham a mim todos os que, tímidos e débeis, necessitam de amparo e consolação. Deixai venham a mim os ignorantes, para que eu os esclareça. Deixai, venham a mim todos os que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infortunados. Eu lhes ensinarei o grande remédio que suaviza os males da vida e lhes revelarei o segredo da cura de suas feridas. Qual é, meus amigos, esse bálsamo soberano que possui tão grande virtude que se aplica a todas as chagas do coração e a cicatriza? É o amor, é a caridade. Se possuís esse fogo divino, que é o que podereis temer, direis a todos os instantes da vossa vida: meu Pai, que a tua vontade se faça, e não a minha. Se te apraz experimentar-me pela dor e pelas tribulações, bendito sejas, porquanto é para o meu bem. Eu sei que a tua mão sobre mim se abate. Se é do teu agrado, Senhor, ter piedade da tua criatura fraca, dar-lhe ao coração as alegrias sãs, bendito sejas ainda. Mas faze que o amor divino não lhe fique amadoroado na alma, que incessantemente faça subir aos teus pés o testemunho do seu reconhecimento. Se tendes amor,
Possuís tudo que há de desejável na terra. Possuís preciosíssima pérola que nem os acontecimentos, nem as maldades dos que vos odeiam e persigam poderão arrebatar. Se tendes amor, tereis colocado o vosso tesouro lá onde os vermes e a ferrugem não podem atacar, e vereis apagar-se da vossa alma tudo que seja capaz de lhe conspurcar a pureza. Sentireis diminuir dia a dia o peso da matéria, e qual pássaro que adeja nos ares já não se lembra da terra. Subireis continuamente, subireis sempre, até que a vossa alma inebriada se farte do seu elemento de vida no seio do Senhor. Um espírito protetor, Bordeaux, 1861. Continua bem-aventurados? Bem, Eu acho que nós podemos falar sobre esse texto aí, né? é, Porque depois o outro já é muito longo. Então, e aí? aí, Deixa... você vai comentar, né? Não, Vou comenta fechar a você. janela aqui, porque tem um jogo de futebol aqui gritando. Então, vou comentando, mas depois você comenta também, né? Então, essa questão aqui das crianças, elas aparecem em vários momentos, né, da vida de Jesus. Ele tinha todo esse cuidado, né, com as crianças. Deixa eu citar aqui a Deise. Então, veja só que interessante, porque quem é que está nesse texto aqui? Quem é que está falando, né? É João Evangelista. Quem é João Evangelista? Quem é João Evangelista? Aquele discípulo, né, amado, apóstolo, único que morreu de causas naturais, por muito amar. E ele, então, também é a personalidade aí de Francisco de Assis, né? E o que é interessante nesse texto, que ele diz assim, ó, meus bem-amados, são chegados os tempos em que, explicados, os erros se tornarão verdades. Ensinar-vos-emos o sentido exato das parábolas, e vos mostraremos a forte correlação que existe entre o que foi e o que é. Então, depois ele diz assim, né? A manifestação espírita avulta no horizonte, e aqui está o seu enviado, que vai resplandecer como sol no cume dos montes. Veja, lá no Cristo Consolador, o Espírito de Verdade, ele fala assim, quando vem o advento do Espírito de Verdade, ele fala assim, mais ou menos, o Espírito de Verdade se define, depois ele diz assim, e o meu apóstolo vos instrui, né, nessa doutrina, Espiritismo. Então, o Espírito de Verdade diz que existe um líder que nos instrui, né? E quando a gente faz a conexão aqui com esse texto, nós descobrimos então que esse apóstolo que Jesus se refere é João Evangelista, porque ele diz assim, ó, e aqui está o seu enviado, ele que capitaneia tudo, né? Ele que coordenou tudo, pelo que a gente pode deduzir, aí é uma dedução, né? Ele diz assim, né, que está empenhada a ação viril. O que isso significa? Que nós já saímos da infância espiritual, não é? Nós já temos condições de compreender
melhor esses erros, né, que são aparentes, mas que eles trazem consigo a verdade. Porque cada vez mais, quanto mais a ciência avança, mais nós vamos entendendo os textos, inclusive do Velho Testamento. Nós vamos vendo ali toda a alegoria, né, que tem nos textos, e o significado transpessoal, nós vamos transcendendo a letra. Por isso que eu sempre digo, nós temos que aprender a fazer análises transcendentes, né, que transcendam, porque já é uma ação viril. Viril significa, o que é viril? Viril significa forte, né, significa o masculino. O masculino é o arquétipo do masculino, né? O masculino, o viril, é aquele que tem a força. Por exemplo, tem mulher que ela é viril, ela é uma mulher forte, não significa, tem nada a ver com, vamos dizer assim, com questão de definição afetiva, de suas De escolhas. gênero. Hã? De gênero. Nem de gênero, aqui, essa ação viril, ela é a força do masculino, né? Daquele que cresceu, daquele que está adulto e que vai à luta, certo? Então, vou só pedir, acho que é a Júlia, para ela fechar o microfone, que está aberto aí. Então, não é mais crer como se acreditava no começo, essa obediência maquinal, né? Então, ó, é preciso que o homem siga a lei inteligente que se lhe revela na sua universalidade. Bom, lembrando que na Terra nós temos os espíritos mais simples, que são os filhos do Calvário, que são as ovelhas que Jesus se propôs com Deus de levar desde a sua simplicidade até a sua evolução, né? Até que é aquele grupo de almas que estão sob os cuidados e orientação de Jesus. Então, são os filhos da terra. E aqueles que vieram para a terra auxiliar o progresso da terra num combinado aí com Jesus, né? Então, olha que interessante. Esses que vieram para a terra nesse combinado aí com Jesus, eles já tinham, lógico, um intelecto mais avançado, né? Bem mais avançado, e por isso, mas moralmente não, foram expulsos de seus mundos e vieram para a Terra para auxiliar os espíritos ainda infantis, mais infantis do ponto de vista intelectual. A questão é que muitos fracassaram, né? Muitos viraram as costas para Jesus. Depois que assinaram o contrato lá, eles simplesmente não cumpriram, né, o combinado. E tanto que Jesus, ele vem porque ele disse que viria para os exilados. É isso que está no livro A Caminho da Luz. Ele vinha porque aqueles que foram exilados de Capela, né, do sistema de Capela, quando eles ficaram aqui não é atmosfera, na psicosfera da Terra, se preparando, eles estavam desesperados, né? Porque, imagina o que era a Terra quando eles vieram, né? Eles acostumados lá com internet, telefone celular, ar-condicionado, né? Aí vem. E, então, Jesus, segundo Emmanuel nos relata, e há outros relatos também que casam, né, com isso, ele ficou com muita pena deles e disse, olha, eles estavam com medo de não conseguirem avançar, porque
o grande problema, né, era o orgulho e o egoísmo. Então, eles viriam para cá e se eles fracassassem novamente. Aí Jesus se compromete a vir pessoalmente para estar com eles. Então, Jesus vem. Só que eles deveriam ter preparado melhor todo esse caminho. Quando Jesus chega, então, Jesus mesmo disse, né? Eu venho como outrora, né? Aos transviados filhos de Israel. Está lá no Cristo, o advento do Espírito da Verdade. Então, espíritos transviados, né? Que se transviaram, que se desviaram, que deram interpretação. Jesus fala, né? Sobre isso, a hipocrisia. Mas eram eles que tinham condições de pegar a lei de Moisés, 10 mandamentos, e dar a interpretação correta. Mas eles, então, tergiversaram, muitos deles, e com isso, a obra atrasa, né? A obra atrasa. Aí a doutrina espírita vem para nos chamar, e chamar aqueles ainda, muitos, que ficaram na terra e ainda oprimindo, né? E ainda permitindo a supremacia do orgulho, da arrogância, né? Então, a doutrina espírita vem para nos chamar a atenção. Tanto que, no Advento do Espírito da Verdade, os textos são para os espíritas, né? E aí, quando ele fala assim, ó, deixai, venham a mim os ignorantes, para que eu os esclareça. Ele está falando para essa nossa arrogância intelectual, né? Ó, deixai, venham a mim todos os tímidos e débeis, todos os que, tímidos e débeis, necessitam de amparo e consolação. Quem são eles? As almas frágeis, as almas ainda recém-saídas da infância ou ainda infantis, não é? Cujo intelecto não consegue fazer raciocínios muito abstratos. Mas o que a arrogância intelectual faz? Ela empurra esses, não é? Desde o Egito e depois povo judeu e vários outros, o conhecimento religioso ficava na Igreja Católica, né? A missa era feita em latim, ninguém entendia nada. Então, aquilo é uma arrogância intelectual, porque não permitia que os mais simples acessassem o conhecimento. Daí o fracasso da religião, né? Aí Jesus, a partir de Jesus, né, da religião, as religiões cristãs também fracassam por conta disso, porque permaneceu ainda o controle, né, o excesso de controle. Então, deixai venham a mim todos os que sofrem, e todos os que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infortunados, né? Então, é isso. Nós compreendermos que o tempo já está esgotado há muito tempo. Nós temos que praticar aquilo, né, que até na outra reunião eu estava falando, a abnegação, né, aprender a negarmos a nós mesmos, para que possamos, então, quando Jesus fala, deixar que venham as minhas criancinhas, não está se referindo a nós não somos criancinha. Muito longe de sermos criancinha. Nós somos adultos há muito tempo, né? Então, e que estamos aí, transviados filhos de Israel. Né? Então, basicamente isso. Pedir para a Rosa fazer nossa oração. E a Terra novamente está passando por outra seleção, né? Pois é.
E aí, o que nós podemos pensar? Será que aqueles que são os transviados filhos de Israel, né? Já estão em exílio. Será que vai ser exilado de novo 2 vezes? É. Ir para um planeta que você está arrastando, né? Não tem, na Idade da Pedra, voltar tudo. Sim, Nossa, pense, a gente tem que lutar para não ir para lá. sim. Aí nós não vamos mais fazer reunião online. Não. Ai, meu Deus, não mesmo, amiga. É Você isso. faz a oração? Vou fazer agora. Mestre amado, nós vos agradecemos por esse momento de encontro em que nós buscamos, Senhor, analisar o nosso comportamento diante do vosso Evangelho. Nós vos rogamos, Senhor, ilumina a nossa mente para que não tropecemos nessas pedras do erro, do egoísmo, da presunção, do orgulho. Precisamos muito, Senhor, de buscar a evolução, o aprimoramento da nossa alma, nessa caminhada, que possamos seguir os exemplos daqueles baluartes que passam para nós essas orientações, que nos faça, Senhor, mais conscientes, mais atentos, para que possamos aproveitar imensamente essa oportunidade de vida que nos foi dada, pois os tempos, nós sabemos, são chegados. Nós estamos vendo pela natureza, pelas reações, pelos acontecimentos, pelos espíritos de luz que estão reencarnando. Então, Senhor, o chamado foi feito. Nos auxilie para que a gente possa atender a esse chamado. Pedimos, Jesus, que abençoe a nosso estudo dessa noite, orientando, iluminando a Márcia, em todas as suas falas, que nós possamos aproveitar e que Jesus esteja conosco, os bons espíritos, participando da nossa reunião. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Rosa. Eu vou aumentar aqui esse aqui, e aí eu não vou mais ver vocês. Se alguém quiser falar, não adianta levantar a mão, tem que falar, Márcio, tá? Ok? Ok. Então, minhas irmãs, meus irmãos, nós paramos a nossa última reunião nessa pirâmide, porque nós conversamos sobre essas necessidades, né? Sobre aquilo que os espíritos falam do que seria a felicidade na Terra, e eles dizem que a felicidade é possível com relação à vida material, a posse do necessário, com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, a questão da posse do necessário. Nós trabalhamos nessa área, né, servir com Jesus, para, lógico, alcançarmos a nossa felicidade através daquilo que possamos levar de alegria e de felicidade ao próximo. Então, se com relação à vida material, que é o que nós temos condições de fazer, é a posse do necessário, então nós temos que ter esse olhar para o nosso companheiro, se lhe está faltando o necessário, né? E com relação à vida moral, essa questão da consciência tranquila e da fé no futuro, isso já é algo que, para que nós possamos levar a alguém, nós vamos ter que ter essa autoridade, né? Autoridade moral, e temos que ter uma fé robusta também, porque ninguém dá aquilo que não tem, né? Mas, às vezes, nessa caminhada,
na busca da posse, de que o outro encontre a posse do necessário, ao caminhar com ele, nós vamos nos desvelando, né? Nós vamos tirando o véu sobre, que está sobre nós, nós vamos saindo daquela relação de papéis e vamos, então, nos tornando iguais na caminhada, porque depois que você caminha uma milha, por isso que Jesus fala, se alguém te obriga a caminhar uma milha, caminhar e mais 2 milhas com ele, então ao todo são 3 milhas, né? Porque conforme nós começamos a caminhar com o outro, e vai cada um num ritmo. Depois da primeira milha, nós estamos já no mesmo ritmo, não é? E então, ao nos desvelarmos, nós vamos aprendendo com o outro o que é a vida moral. Nós vamos crescendo em moralidade e a nossa fé vai se robustecendo, a nossa, né? E aí começa a ver aquela troca, aquela sinergia, né, que vem da lei da solidariedade. Se nós estamos no ritmo, de repente um aperta o passo, eu avanço também. Se ele para um pouquinho, eu busco, enfim. Mas então, algo que nos é possível de resolver muito rapidamente, essa posse aí do necessário, né? E aí, o que seria esse necessário? É isso que eu quero refletir com vocês. Porque o Abraham Maslow, que na verdade ele absorveu os conceitos de São Vicente de Paulo, de colocar as necessidades do outro numa escala de hierarquia, né, em que para que determinada necessidade seja atendida, você tem que atender uma outra antes. Então, o Maslow, que ele é estudado nas faculdades todas na área de humanas, né, psicólogo, 1970, e essa pirâmide ela é utilizada para análise de vários cenários. Vamos usar no nosso cenário. Então, se nós estamos trabalhando com um grupo, né, se nós estamos em contato, nos relacionando com alguém que está em estado de necessidade fisiológica, que é alimentação, fome, sede, sono, repouso, abrigo, desejo sexual e outros. Isso aqui é o que, quando a pessoa chega à casa espírita, ela chega em busca disso, ela chega em busca de comida, em busca de abrigo, né? Ela vem com essas questões em desalinho. Aí você fala desejo sexual. Quantas pessoas chegam na casa espírita completamente desalinhadas nessa área, por causa da mediunidade telúrica, que nós já conhecemos, né? Então, pessoas que têm essas crises histéricas, às vezes dentro da casa espírita, né? Que vêm para o ambiente em busca de atender suas questões, nós não temos que nos escandalizar com isso, porque isso vai acontecer. Às vezes fica velado, mas isso vai acontecer. Então, a pessoa está ali, né? Daí, então, o cuidado que temos que ter na casa espírita, porque essa questão do desejo sexual e outros são as forças sexuais da alma, elas estão na base da pirâmide. E aí eu vejo uns espíritas que fazem uns cursos aí, tomar um pouquinho de água, eu chamo de psicologismo, de autoajuda, né, disso, aquilo, outro. E aí eles aprendem umas coisas a respeito do amor. E começa, às vezes, assim, umas práticas de grande proximidade,
física entre as pessoas, né? Excesso de abraço, excesso de beijo. E isso gera problemas graves. Porque aquele, às vezes, que está fazendo, ele está cheio de amor puro mesmo, uma pureza, mas aquele que está recebendo, nós não sabemos. Nós não sabemos o nível da sua carência. Oi, Você não... Márcia. Oi, filha, fala. Não, é a Deise, é a Eu Deise, é a sei, irmã. essa A, voz. a Deise é a irmã. Querida, boa noite a todos. Isso que você está falando de Maslow, você falou da psicologia, pode colocar ele também na enfermagem. Nós Tudo. trabalhamos com Maslow, né, junto com Wanda Horta. Mas o que você está dizendo agora quanto a essa realmente, esse acolhimento, Ei, parei de ouvir. com esses assistidos, né, com esses nossos assistidos, Tá esses ruim. assistidos, Não, tá ruim a conexão? tá havendo corte no que você fala. Vê se não é alguma coisa aí no teu. Você tá Aham. você tá com aquele. Como é que é? Não estou. Fone de ouvido? Não. Eu cheguei mais próximo aqui ao meu Isso, pronto, negócio agora de está me WhatsApp. escutando. Tá, isso. Uhum. Ok. Isso que você está falando, Márcia, é algo que eu queria muito conversar com alguém a respeito. Assim, o abraçoterapia, o beijoterapia, realmente é algo que a gente precisa ter muito cuidado, porque os nossos assistidos nos veem como depois objetos de desejo, porque nós o acolhemos, às vezes nem com beijos e abraços, mas a acolhida, né, que foi uma acolhida fraterna, eles confundem muito isso. Eu já percebi muito isso, não só na minha profissão, mas também no centro espírita, de colegas de não serem nada de abraço, nada de terapia, de nada, mas pelo acolhimento as pessoas veem uma outra, sabe? Já querem outras coisas com as pessoas, isso é muito. A questão não é perigoso, mas assim, é muito delicado para a gente estar realmente trabalhando e muito sério. Não acho errado você abraçar o seu amigo, mas realmente a questão da melação, sabe aquela coisa, oh irmãozinho, oh irmãzinha, não há necessidade disso, porque no mundo espiritual não tem isso. A gente tem que ser fraterno e acolhedor nas palavras. Às vezes tem que até falar algumas coisas mais duras, né? Às vezes, dependendo, né, do que a gente está trabalhando. Mas, assim, é a palavra que realmente é importante, e não esse gesto. Eu mesma, não que eu não goste de abraçar, mas eu tenho uma. Não sei se é porque eu me criei na doutrina espírita e assim, essa prática de muito abracinho, eu não gostava, sabe? Porque eu via outras coisas, né? E aí hoje eu me preservo muito a isso. Mas também, logicamente, que tento o máximo de deixar as minhas palavras doces. Então, essa é uma questão, né, que nós temos que ter cuidado, porque no texto do Evangelho, deixai que venham a minhas criancinhas, né? Então, as almas simples. Então, elas, veja, às vezes, como eu disse, aquele que vai abraçar, ele tá com pureza de alma, mas o que está recebendo, não necessariamente só aquele, o necessitado material, porque essa necessidade fisiológica, gente, ela, quando a gente fala dela, a gente pensa no pobre, no miserável, mas todos nós temos sede de afeto, né? Todos nós temos
sede de afeto e necessidade de compreensão. Então, é uma sede. Nós precisamos dessa água, desse afeto. Todos. É da lei da terra. Né? Antênio fala isso para... eu não canso de falar desse diálogo, né? Ele fala sobre isso para Alcione. Alcione, você vai para a Terra, você não precisa mais encarnar na Terra, você vai encontrar o grande amor da sua vida lá. Só que na Terra, quem encarna na Terra, eu falo assim, né? Você encarnou na Terra, você colocou o pé na lama, e a lama só vai subindo, entendeu? Seja você quem for. Então, você vai sentir essa sede de afeto, essa necessidade de compreensão, a necessidade de ser compreendido, porque é da lei da terra. E aí, você pode falhar, ele diz para ela, nesse momento que você vai revê-lo, ele vai estar em outra faixa, numa faixa diferente. Ele dá essa... E ela diz que não, que ela tinha família também e tal, que ela queria. Mas, olha, reencarnou, você vai sentir isso. Então, a pessoa pode ter o dinheiro que for, a grande maioria que chega no centro espírita, ela está carente de afeto. Mas como que nós vamos dar o nosso afeto? Então, é o cuidado, porque às vezes esse afeto está num nível de sensações telúricas, que a gente chama, né? Mediunidade de efeito físico, histeria, as almas mais simples, as criancinhas, vamos dizer assim, os adolescentes, né? E aí tem que haver muita doçura, muito silêncio, muito cuidado para que nós possamos levar a palavra, levar o toque suave, sem que isso crie no outro algum tipo de energia que é própria do humano, né? E aí, eu tenho vários exemplos ao longo dessa minha vida no movimento espírita. Nós tínhamos um companheiro, temos até hoje, tinha um hábito, ele é uma pessoa nobríssima, alma pura, casado, tudo, mas ele chegava nas pessoas e ele dava um beijo na testa. Aí abraçava, dava um beijo na testa. E isso gerou problemas. Não, às vezes não gera com a pessoa, mas gerou com muitos maridos, né? E aí, um dia eu conversei com ele, falei, você tem esse hábito, eu sei que você tem pureza de alma, mas isso é um problema, porque tem marido aí que fica acha esquisito, porque eles não são assim afetivos, às vezes, com as suas esposas. E aí, entende? É algo que nós temos que ter silêncio com relação a isso. Meditar, saber qual é esse limite, né? Quando se trata dessas questões que estão naqueles nossos 4 comportamentos básicos, né? Que é a fome, sono, sexualidade e agressividade. Esses padrões, eles são do corpo. E aí, todo cuidado. Bom, então isso é uma coisa. A outra coisa, com relação à alimentação, aí já é mais fácil, né? A pessoa está com fome, aí é cesta básica, tal, está sem roupa, aí é tudo mais fácil. Lembrem-se, né? A gente gera dependências psicológicas das pessoas, né? Eles ficam dependentes, assim como nós também ficamos das pessoas. Faz parte, né? E aí, a pessoa que está, porque às vezes a pessoa, como diz ali no pequeno Saint-Exupéry, né, Pequeno Príncipe, serás eternamente responsável por tudo aquilo que cativas. Então, às vezes você cativou uma pessoa do jeito errado, aí, de repente, você tem que caminhar com ela muitas milhas até que você resolva essa questão, não é? Bom, então, quando se trata, por exemplo, da questão da alimentação, que eu vou trazer isso para nós também,
A pessoa está passando fome de arroz, de feijão, de óleo, de sal, de não sei o quê. Mas tem aquelas pessoas que elas são um saco sem fome. São aqueles pessoas de classe média alta e que elas estão fixadas nas necessidades fisiológicas dela do ponto de vista da alimentação. Você não tem, vamos dizer assim, você não tem como atender, porque ela não precisa, ela tem dinheiro, ela não se dá conta que está presa nessa necessidade fisiológica, ela precisa comer fora, tipo assim, 1, 2, 3 vezes na semana. Eu vi uma reportagem com uma mulher muito rica, e então o marido dela satisfazia todos os desejos dela, então era comum que eles pegassem um avião aqui no Brasil e fossem almoçar em Paris, porque ela queria isso, pelo menos sei lá, se uma vez por mês, sei lá. Então, a pessoa não está comendo, a alimentação ali não está satisfazendo o corpo, entenderam? E também nós temos que entender, voltando, esse exagero, né? Vamos nos colocar nós, o de que eu necessito para atender a minha necessidade de alimentação, né? Comer carne quantas vezes na semana, isso, aquilo, outro. Às vezes nós não temos limite, né, nisso, tem algo errado, não é? Precisamos meditar nisso. Isso com relação a nós, né? Com relação àquele que está na pobreza, abaixo da linha da pobreza, nós temos que entender que nem sempre ele está querendo um arroz e um feijão. Às vezes, ele está querendo pão. Lá na Mansão do Caminho, porque pão é muito caro, pão é uma coisa cara. Na Mansão do Caminho, de volta à padaria, e eu fui lá várias vezes, e eu achava tão lindo na parte da tarde, todos os dias as crianças saem com um saquinho de pão. E quantas vezes que nós vamos, às vezes, visitar famílias, chega lá de manhã, elas não comem pão de manhã como nós, estão comendo macarrão, porque isso é uma coisa que eles ganham nas cestas básicas, né? Às vezes, é aquilo que a gente fala, às vezes um menino em situação de rua, ele não quer aquela sopa que nós estamos levando para ele. Ele quer um sanduíche ali do McDonald's. Entenderam? E isso não está errado, porque esse desejo que ele passou a ter se tornou uma necessidade. E necessidade precisa ser atendida, porque se a necessidade não for atendida, a pessoa não é feliz. Vejam como é complexo tudo isso. Como nós temos que ter abertura para não fazermos julgamentos morais em cima de comportamentos que venham desses 4 padrões básicos nossos, né? Fome, sono, sexualidade e agressividade, certo? Então, as pessoas que nós atendemos, às vezes porque o centro espírita, que a gente está falando do centro espírita, né? E os espíritas, eles dão coisas, comida, roupa, mas dinheiro você não arranca. Você dá um dinheiro para o necessitado, vai comprar o que você quiser. Gente, se tu fala isso, né, às vezes, que talvez, por que não, ao invés de você dar a cesta básica, dá o dinheiro, não, mas ele vai comprar não sei o que lá, entenderam? É algo complicado, né? Porque é aquela arrogância nossa, né? Nós sabemos o que o outro precisa, mas nós aqui vamos 2, 3 vezes na semana, pede pizza em casa, uma coisa que vem toda cheia de
de bactéria, de coisa, mas a gente quer aquilo diferente. Vocês entenderam essa necessidade fisiológica, né? Cuidado. Aí, essas pessoas que estão prisioneiras das necessidades fisiológicas, elas não têm preocupação com segurança. Então, uma pessoa que ela está, por exemplo, aqui, ó, na questão sexual dela desequilibrada, ela entra num ambiente e ela pode fazer coisas muito complicadas, porque ela não está preocupada com segurança. Vocês entenderam? Nem um pouquinho. Às vezes ela pode ali sofrer, às vezes, até uma agressão de alguém, não é? A depender do seu comportamento, do ambiente onde ela está, às vezes no centro espírita. Ah, mas no centro espírita vai acontecer isso? Vai. Porque a pessoa chega lá com esse problema, ela tem seus obsessores, às vezes o grupo não está pronto, o grupo não está preparado para isso. O grupo não tem autoridade moral para atender, às vezes, algo assim. Porque só a intimidade de cada um, só cada um que sabe. Né? Todos nós temos sede de afeto, gente, todos. Qualquer um, Francisco de Assis reencarnou, vai ter sede de afeto. Dona Joana de Anjos reencarnou, vai ter sede de afeto. Não é? Vai. Lembra, Francisco de Assis e Clara de Assis, eles se amavam, era amor humano. A Dona Joana falou isso para o Divaldo. O amor que nós tínhamos um pelo outro era humano, estava na Terra. Tudo bem, conseguiram transcender, conseguiram isso, aquilo, outro, mas é assim que funciona, né? Então, precisamos nós, né, ter essa consciência bem desperta para essa questão. Então, uma pessoa em situação de rua, ela não está preocupada com segurança, porque a necessidade fisiológica dela não está atendida. Por exemplo, a necessidade de segurança, ela envolve, por exemplo, segurança física, segurança no emprego, proteção de ameaças, segurança da família e outros. Bom, a pessoa já rompeu o vínculo familiar, tem família. Aí ele está lá embaixo da ponte, você chega lá, tira ele de lá e coloca numa casa limpinha, bonitinha, dá uma casa para ele, tudo direitinho. Tira assim, tira daqui, põe aqui, né? E sabe o que vai acontecer? Ele vai vender a casa e vai voltar para debaixo da ponte. Por quê? Porque ele não tem, ele rompeu com isso. É necessário todo um trabalho que a gente fala, né, aquela questão das nossas projeções, de trazer, de pegar todos os pedacinhos dessa pessoa, costurar. Quando nós tínhamos aqui um abrigo para criança e adolescente em situação de rua, durante muitos anos nós conseguimos manter esse abrigo, o ICEAL, né, conseguiu. Então, nós elaboramos um método, um programa chamado Programa Renascer, porque no Brasil não havia ninguém que tivesse experiência nisso, né? Então, nós desenvolvemos. Então, esse trabalho com a população em situação de rua, ele é feito por etapas. A primeira etapa chama namoro na rua, paquera na rua, né? Namoro, claro, significando aí estabelecer laços com a pessoa, né? E então, você ir com ela lá onde ela está, no ambiente dela, respeitar o espaço dela, ainda que seja um pedaço onde ela está deitada em cima ali, uma tenda, seja embaixo da ponte, seja onde for, respeitar isso até que chegue um dia, que depois que você... Porque você está no ritmo, ela está em outro. Questão do ritmo, né? Por isso, você caminha uma milha com a pessoa, nessa primeira milha, é o ritmo dela. Isso que Jesus fala, se alguém te pede para caminhar uma milha com ele, ou exige, às vezes a pessoa exige, né?
que você caminha. Você caminha mais 2 milhas. Então, porque na primeira milha, você você tem que respeitar o ritmo da pessoa. Aí, devagarinho, você vai dando um tom. Depois da primeira milha, ela entra no seu ritmo. E na terceira milha, é o momento que você pode fazer intervenções com segurança, com tranquilidade, porque aí ela já está completamente aberta para isso, não é? É muito, muito comum criar programas habitacionais e depois aquilo, ou as pessoas vendem, ou vira uma coisa horrível. Por quê? Porque não houve realmente esse cuidado, né? Então, depois... E também, gente, essa questão da segurança, vamos voltar aqui agora para nós. Tem pessoas que não conseguem sair da segurança. Nunca. Estão sempre com medo. Principalmente se ele é uma pessoa que tem dinheiro, pessoa rica, né? Aí hoje nós vivemos presos dentro das nossas casas, com grades na janela, com... Está errado? Não está nem errado nem certo, mas é o fruto do medo, né? Nós não conseguimos, às vezes, fazer uma visita para alguém numa comunidade por causa do medo, por causa da segurança. E aí, essa questão da segurança, ela tem que ter o seu tamanho. Aí eu vou pegar doença. Lembra na Covid, como que nós ficamos, né? Enlouquecidos? Nós caímos na pirâmide, né? Nós fomos lá para baixo. Então, o de que às vezes a pessoa tem aqueles carros, trava com isso, contrata empresa, não abre a janelinha se tem alguém está passando, às vezes, por mais que tu tenha intuição, eu vi um idoso na chuva, você, não, eu não vou parar, porque vai que, né, que tem... Então, isso acontece o tempo inteiro. E aí, é a pessoa fixada na segurança e ela é rica, ela tem muito dinheiro. Não é incrível isso? A outra necessidade social. Então, a pessoa que está fixada aqui em segurança, na insegurança vem, né? Isso tudo que nós falamos, né? A proteção de ameaças e tal. Enquanto você está fixado aqui, a sua necessidade social, ela baixa. Enquanto nós estávamos com medo da Covid, ninguém ia para lugar nenhum, não é? Fecharam estabelecimentos, perdemos, a gente só não queria pegar a tal da doença. Caímos na pirâmide, a necessidade social, nem a família nós íamos ver, nem deixava vir ver, né? Então, essa necessidade social, ela caiu. Então, amizade, aceitação, ser aceito, né? Então, lembra, todos nós temos necessidade de sede de afeto e necessidade de compreensão, de sermos compreendidos, de sermos aceitos pelos companheiros, de participarmos da tribo. Aí, troca de afeto, amor e outros. É aqui, na necessidade social, que nós vamos, então, nos expor. Então, o que ocorre? Às vezes, a pessoa procura o centro espírita por uma necessidade social dela, porque, às vezes, a condição financeira dela não lhe permite grandes voos, né? Às vezes, a pessoa tem uma condição social financeira grande, aí ela está no centro espírita mais na condição daquele que está ali orientando, mas ele não consegue, no centro espírita, solucionar a sua questão de amizade e tal, porque ele vai precisar de estar em outros ambientes sociais, onde ele se sinta, por exemplo, nós vamos encontrar espíritas em ambientes de grande influência no meio, e isso é errado, é certo, não é nem errado nem certo, às vezes você é obrigada a estar, mas nós temos que estar no mundo sem ser do mundo, então,
Mas nós vemos, muitas vezes, o espírito, ele está lá numa... né, se tem uma solenidade que vai o governador e ele tem um compromisso no centro espírita, ele larga o compromisso do centro espírita e vai lá na solenidade. O governador nem vai ver ele, mas ele vai. Enfim, quantas coisas, não é? Que nós fazemos. E também o centro espírita se transformar num espaço social, num clube. Aí entra a questão também do abraço, do beijo, disso, aquilo, outro, né? Vira um clube ali, e às vezes é um clube fechado ainda por cima, em que tem um grupo, né, ali, tem vários grupos, é interessante isso, né? Grupos que se reúnem, aí o que eles conversaram lá ninguém sabe, tudo porta fechada, aquela coisa esquisita, né? Então é assim, né? É assim que funciona, né? Muitas vezes nós ficamos presos aqui nessa necessidade social. Então, se a pessoa não é convidada para determinado trabalho, às vezes no centro espírita, ela sofre, ela não consegue sair disso para a autoestima. Nós vamos, se nós conseguirmos transcender as necessidades sociais dentro do básico, tem um amigo, meu amigo, beleza, aquele era meu amigo, hoje não é mais, não é mais meu amigo, eu estou aceitando, nós não vamos perder a nossa autoestima, nossa autoconfiança, ela não vai estar presa a determinadas questões, né? Porque a nossa necessidade social está preenchida com Jesus, com o trabalho, com tantas coisas. Não sei se vocês estão entendendo, né? Então, a autoestima, ela é algo que, por exemplo, quando uma pessoa, você vê uma criança em situação de rua, se ela está com um chinelo no pé de dedo, tá bom? Se ela está descalço, tá quebrado mesmo, sabe? Se ela está com uma camiseta, que é uma camiseta apertadinha, que do tamanho dela é uma coisa. Se ela está com uma camiseta imensa, é outra. Aquela camiseta, ela vai servir para ela dormir na rua de noite. Entenderam? Não tem nada a ver com nada. Então, não adianta, às vezes, pegar essa criança e querer elevar a autoestima dela antes de solucionar todas essas questões, né? E só depois que você conseguiu, tanto você mesmo, né? O que é que eu preciso? Que tanto de aprovação social eu preciso para ter uma autoestima aqui, necessidade social? Que tanto eu preciso da aprovação dos outros? Não é? Eu vou dizer uma coisa para você, está passando um pouquinho do tempo, mas eu quero terminar essa pirâmide. Nessas minhas andanças pelo Brasil inteiro, agora que eu parei, né? Mas quem me conhece dos tempos antigos sabe que durante o ano eu rodava muitas cidades do Brasil e tal. Eu passei por muitas situações, né? E muitas mesmo. E aí, às vezes eu fico pensando assim, nossa, mas fulano me humilhou, aquilo foi uma humilhação que ele fez para mim. Mas aí eu preciso disso para eu me sentir eu mesma? Eu fico pensando nisso aí. E tem hora que a gente dá uma caída. Assim, não, eu não preciso, ele me humilhou, mesmo assim eu vou continuar, eu não vou abrir mão. Eu acho que nesse espaço eu estou sendo útil, se não tivesse sendo útil eu não estava ali, Jesus me colocou ali. Então eu vou continuar dando minha opinião e as pessoas vão, não é? Mas não é fácil, porque normalmente nós precisamos dessa questão do status, né? O que nós precisamos de status? Aí necessidade social, atender essa necessidade de status para ter autoestima, não é? É isso. Quanto mais rica a pessoa é, mais ela precisa, pode ter certeza. Fizeram um jantar, não me chamaram. Às vezes é o trabalhador da casa espírita, que ele é responsável por uma tarefa, aí tem outra pessoa fazendo aquilo, e aí ele se aborrece, larga a tarefa, entrega o cargo, porque alguém foi lá
e fez melhor do que ele, enfim. Aí ele... E só depois de tudo isso é que nós vamos nos autorrealizar, ou seja, aqui na autorrealização está a religiosidade, estar com Deus, né? Estar ligado a Deus. Então, vamos vendo que às vezes nós falamos, nós vamos fazer, levar essa pessoa, levar o espiritismo até ela, mas ela não está aqui, entenderam? A religião dela é uma religião que está trabalhando essas outras questões básicas, que são religiões, que a gente chama, né, do homem fisiológico, né, aquela religião bem material. Então, quando fala de Deus, está falando de um Deus que vai resolver meu problema da minha comida, meu problema de comprar meu carro novo, quantos carros eu preciso ter. Essa autorrealização aqui, ela só vai acontecer se nós tivermos feito a transcendência de todas essas necessidades. E nós, como espíritas, temos que pensar se nós transcendemos tudo isso, porque só tendo transcendido todas essas necessidades, nós vamos realmente começar a fazer esse investimento, né, com o nosso autodesenvolvimento de forma contínua. Senão a gente vai e volta, né? Vai e volta. Entenderam? Eu sei que foi muito. Eu peço perdão para vocês. Nós passamos 4 minutos nessa pirâmide, mas como essa pirâmide, ela é maravilhosa, né? O quanto a gente tem de coisa, assim, ainda para aprender. Não é? E sem nós termos esse entendimento, nós não vamos conseguir servir direitinho, sabe? Nós vamos estar sempre cobrando da pessoa. A pessoa veio aqui, tomou uma sopa, e nem o prato dela não lavou, né? Não ajudou a varrer, não ficou para depois, não é? Nós começamos a falar essas coisas. Realmente, a pessoa está errada, aquilo não está certo, mas como é que eu vou intervir, como é que eu vou chegar, né? Dependendo do jeitão que eu chego. Então, não é? Primeiro ela tem que me amar, e depois eu tenho que falar, tinha que varrer isso aqui, mas estou com uma dor aqui, você podia me ajudar? Podia me ajudar? Né? Ai, gente, é isso. Mas aí, ainda estamos, né, tendo que trabalhar sobre nós mesmos. É isso. Tá bom? Tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa? Passamos 5 minutos. Hã? Ok. Ok? Então tá. Deixa eu ver quem que faz a nossa oração. Alguém se predispõe a fazer oração? Hein, bonitinhos? Eita, Deise, maravilha. Faz então, Deise. Eu só tenho que agradecer a esse grupo tão lindo. Como a gente aprende. E assim, a questão do aprender não é para a gente passar para o outro, mas é a nossa reflexão. Nossa, quando você falou, e é isso mesmo, eu falo, gente, agora eu já sei por que a doutrina não me quer, porque eu sou tão reclamona, porque eu faço as coisas, aí vem aqueles voluntáriozinhos todos assim, porque eu sou daquela, que se você me chamar para varrer o chão e o banheiro, eu vou feliz. Se você me chamar para ir para a direção, eu vou feliz, não importa a função. Aí, agora, você falando, eu falei, gente, agora eu já sei. Porque a equipe espiritual não me quer, porque eu reclamo demais. Eu faço, mas eu reclamo. Mas é assim mesmo. Eu aprendo um dia. Estou aqui para isso, né? Todos Então, nós, amada. Todos né? nós. Então vamos lá, gente. Com muita alegria, Pai querido, venho agradecer a essa reunião que nos mostra o quanto realmente precisamos melhorar. Mas estamos no caminho, sim.
E sabemos que a evolução não dá saltos. Nós vamos caminhando, cada um com o seu passo, mas vamos chegar sim até a iluminação. Muito obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade de vida aqui no planeta Terra. E que possamos também, Senhor, não só levar na teoria, mas que possamos pôr em prática todo o seu amor. Eu venho lhe pedir, Pai, sei que o Senhor olha, mas ao meu pedido, olhe pelos necessitados, pelos moradores de rua, pelos necessitados, por os homossexuais que agora, neste momento, ou os transexuais estejam sendo violentados, sendo espancados. Como muitas mulheres que agora estão voltando de seus trabalhos, Senhor, que estão sendo assaltadas e muitas vezes violentadas. Cubra esses seres amados que são nossos irmãos, Pai. Cubra com seu manto sagrado. Que a equipe espiritual possa acalentar os corações desses sofredores. Pai querido, também peço, Senhor, pelos refugiados, pelos que ainda estão em meio às guerras, que eles também possam sentir o seu amor, Pai, que não deve estar sendo fácil para eles. Que se os nossos problemas aqui no Brasil, nós já sofremos o que sofremos, imagine eles. Pai querido, mas sabemos sim que o Senhor nos ama e que o Senhor está sempre conosco. Agora precisamos sim saber se nós estamos contigo. Pai amado, muito obrigado. Pai, mãe, filho, que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Graças a Deus.